E salve o tricolor paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Palmeiras. Palmeiras, São Paulo, na verdade, né? Lá na Arena Barueri. Palmeiras, infelizmente, não pode usar o estádio do Allianz hoje, né? Então vai ser o jogo lá na Arena Barueri. Hoje, nesse domingão, 8h30 da noite. Confesso que eu não gosto desse horário de 8h30 da noite. Eu acho que o jogo às 4 seria mais impactante, é mais legal ver jogo à tarde, enfim. Depois, pô, você tem tempo pra comemorar uma vitória do seu time, você não precisa se preocupar já pra ir dormir e trabalhar no dia seguinte, mas enfim. Fato é que o jogo é às 8h30 lá na Arena Barueri. Torcida única, né? O Palmeiras teve melhor campanha do que o São Paulo, então tem o mando de campo. E a arbitragem vai ser da Daiane, de novo ela. Ela que apitou o jogo do São Paulo e Red Bull, né? Uma arbitragem que teve polêmica, sim, né? Principalmente no lance ali do Bragantino e no lance em cima do Lucas Ramon. Mas que a principal polêmica que se deu por conta dessa arbitragem foi do zagueiro Gustavo, né? Que deu uma declaração bem imbecil no final da partida. E aí eu acho que até como uma resposta a FPF coloca de novo ela e dessa vez para apitar um clássico que ela não tinha apitado ainda nessa temporada. Então, honestamente, tá? Das potenciais arbitragens, eu não sabia que tinha diferença da CBF para FPF. Então eu achei que a Daiane não podia apitar jogo do São Paulo, porque na CBF você não pode apitar 2 jogos seguidos do mesmo time. Então, como a Daiane tinha apitado o jogo do São Paulo, eu falei, ela não pode ser escalada para esse jogo. Mas na verdade na FPF, né, na Federação Paulista, não tem essa regra. Então a Daiane pôde ser escalada, né? Minha aposta estava sendo no Candansan, porque o Klaus ele tinha acabado de apitar o jogo das quartas, a Edna tinha apitado o jogo nas quartas, o Flávio Rodrigues, em virtude do pênalti patético que ele marcou ano passado, duvidava muito que iam colocar ele para esse ano de novo. Então, minha grande aposta era o Candansan. No fim das contas, colocaram a Daiane de novo, não sabia que ela podia apitar de novo. O Klaus acho que vai apitar, inclusive, a final da Lagoano, fez um intercâmbio para ir apitar lá e tal, intercâmbio, né? Mas fato é que a Daiane, e eu confesso que eu acho melhor que o Candansan. Então, ela deixa o jogo seguir, ela tem pulso firme. No jogo contra o São Paulo, a gente pode falar de pequenos erros e acertos no quesito de quantidade de acréscimo, que, pô, ela não se omitiu do jogo. Tem muito árbitro que o jogo tá ali pra ser definido, dá 4 minutos de acréscimo e acaba o jogo quanto antes. Tem medo de ver o jogo acabar. Ela deu os acréscimos, acho que foi justa ali nos acréscimos que ela deu, apesar de como foi contra o São Paulo era bem complicado. Eu acho que o principal polêmica do jogo foi o pênalti no Lucas Ramon, que pra mim foi pênalti. Ela não dá, mas como foi uma quebrada de bola de muito longe, ela tá longe da jogada. E é normal, tá? O árbitro nem sempre vai conseguir estar colado na jogada, principalmente em lançamentos muito longos, que a bola foi praticamente da zaga diretamente pro Lucas Ramon. Então eu acho que é muito mais erro do VAR do que da própria Daiane. O que a gente tem que fazer aqui é torcer para ela fazer uma excelente arbitragem e não comprometer. De novo, árbitro bom é árbitro que não compromete. A gente sabe das várias polêmicas que tá tendo contra o Palmeiras. E, enfim, espero que o árbitro não comprometa. É só isso que eu peço pra Daiane e pra arbitragem dela de maneira geral. Esse jogo vai ter transmissão de tudo, né? Da Cazé TV, da Record, da TNT, da HBO Max. Então, por onde basicamente quiser acompanhar, vai dar para acompanhar por conta dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista. E estaremos em live a partir das 8 da noite, tá? Então, 8 da noite, colhem aí que a gente já vai abrir live, dar aquela resenhada e assistir o jogo aí, fazer o react do jogo a partir das 8h30. A partir das 8 a live e a partir das 8h30 começa o jogo, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, vou começar a pedir os likes antes. Então já deixa seu like, se inscreve aí no canal para dar aquela moral e esse vídeo aparecer para mais gente, tá? Falando agora de como que tá o Palmeiras. O Palmeiras ele tá 6 jogos sem perder, tá? Muito se falava que o Palmeiras não tava numa excelente fase, que vinha jogando mais ou menos, mas fato é que o Palmeiras, mesmo sem estar numa excelente fase, sem mostrar aquele futebol absurdo, vistoso, tá 6 jogos sem perder. Sendo 5 vitórias nesses últimos 6 jogos. O único empate foi na última rodada ali da fase de grupos, digamos assim, né? Daquela fase do Campeonato Paulista que ia somando ponto, pro Guarani, né? Que foi um empate em 1-1. Então esse foi o último, nesses 6 jogos, o único jogo que o Palmeiras não ganhou foi esse jogo contra o Guarani. E a última derrota do Palmeiras foi contra o Botafogo de Ribeirão, em Ribeirão Preto, né? Num jogo até que o Botafogo tem um expulso ali mais pro fim do jogo, mas o Botafogo acaba ganhando do Palmeiras num jogo que deu um baita dilúvio, né? Choveu pra caceta. E foi exatamente um mês atrás, dia 1 de fevereiro, foi a última vez que o Palmeiras perdeu. Palmeiras vem de vitórias aí contra o Capivariano e o Fluminense, né? Capivariano pelas quartas do Campeonato Paulista e o Fluminense agora no meio da semana.
E falando de histórico, né, de confrontos entre Palmeiras e São Paulo, já falei aqui anteriormente, mas o São Paulo não ganha do Palmeiras em 10 jogos. Isso é o que, entre aspas, preocupa. Claro, desses últimos 10 jogos, teve a arbitragem extremamente polêmica do Campeonato Brasileiro, teve a arbitragem, aquele pênalti marcado em cima do Vitor Roque patético, teve também o nosso título, né, da Supercopa do Brasil em cima deles, que na verdade foi um empate, então a gente não ganhou aquele jogo, né, mas a gente foi campeão, mesmo sem ganhar efetivamente. Então, assim, desses últimos jogos, por mais que a gente esteja 10, tem pelo menos 2 com bastante polêmica. Então, o Palmeiras ganhou desses últimos 10, né? 6, houveram 4 empates. Um desses empates foi o jogo em que o São Paulo saiu campeão, então praticamente é uma vitória do São Paulo. E outros 2 dessas vitórias do Palmeiras, com todo respeito, a gente foi assaltado, né? Então, 10 jogos, fato isso é um fato, não dá pra mudar que a gente não ganha deles a 10 jogos, mas tem vários asteriscos aí nesses 10 jogos, né? A última vitória do São Paulo em cima do Palmeiras foi na Copa do Brasil de 2023, naquele jogo em que tem gol do Judas Paulista, né? Do Caio Paulista, que acabou com a carreira dele, aliás, né? Mas foi aquele gol que ele faz e o DVD faz o gol no pinzinho pra matar, aquele 2-1 no Allianz. A gente ganha e ali a gente vai buscar o nosso título da Copa do Brasil. Essa foi a última vitória do São Paulo contra o Palmeiras, mas é aquilo, né? Tabu só serve pra ser quebrado, mais nada. Fazia 7 anos que a gente não ganhava do Bragantino fora de casa. Fomos lá e ganhamos. Então agora que o Crespo e o São Paulo quebre mais um tabu, tá? Que vai ser importante aí acabar com essa sequência de 10 jogos sem perder do Palmeiras. Falando já do São Paulo, se o Palmeiras tá 6 jogos sem perder, o São Paulo tá 8. Também só teve um empate durante esses 8 jogos, que foi contra o Santos fora de casa ali no Campeonato Brasileiro, né? Então, de lá foram 7 vitórias, a gente vem de 5 vitórias seguidas, sendo uma vitória agora com os reservas fora de casa, lá contra o Curitiba, então uma baita vitória além de tudo isso. O São Paulo, ele, pra mim, ele vem numa fase melhor, jogando um futebol melhor, mas a gente vai depender muito da escalação. Eu não sei exatamente o que o Crespo tá pensando, lembrando que o Alan Franco, ele foi expulso, né? Então ele tá suspenso pra essa partida. E a nossa dupla de zaga titular vinha sendo Sabino e Alan Franco. Pro último jogo, o Crespo mudou e voltou à linha de 3 zagueiros. Acho que até por uma questão de entrosamento, etc., voltou à linha de 3 zagueiros. E desses 3 zagueiros, o Ferrarese que ficou no banco. Então eu me pergunto se o Ferrarese ficou no banco porque ele tá com pouca confiança, ou se o Ferrarese ficou no banco porque no caso por exemplo, contra o Bragantino, o Ferrarese foi o primeiro zagueiro a entrar. Então eu não sei se o Crespo pensa que essa dupla de zaga pode ser Sabino, porque o Sabino pra mim vai ser titular, tá? Sabino vai ser titular pela esquerda, ponto final. Quem vai ser a dupla do Sabino que fica aí o questionamento. E aí eu não sei se ele vai colocar o Arboleda, que em tese era o mais confiável, se ele vai de Ferrarese, se de repente ele vai de Tolói, que fez uma boa partida no último jogo, apesar dele ter tomado um drible ali. Se, enfim, não vai com nenhum desses, se vai com uma linha de 3 zagueiros, porque ele entende que o Alan Franco e o Sabino são os únicos que estão entendendo como joga com 2. Então a verdade é que eu não sei qual que vai ser a escalação do Crespo. Essa é bem a verdade. Eu espero muito e eu iria com essa linha, né, com Rafael no gol, Enzo e Lucas Ramon, normal, Sabino e Arboleda. O Arboleda é confiável, é o zagueiro que a gente tem, então eu iria com o Arboleda. Meio campo sem fazer alteração também, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha e Lucas, com Caleri e Luciano no ataque, então não mudaria as escalações que o São Paulo vem jogando, jogo contra o Bragantino, com exceção do Alan Franco, né? Mas não mudaria, manteria esse esquema tático, porque pra mim vai ser muito importante. O São Paulo e o Palmeiras, eles jogam quase que espelhados. Por quê, né? Porque o Vitor Roque normalmente fica como uma referência, ele flutua um pouco com o Flaco Lopes, né? Quem sai da área, quem vem buscar um pouco mais, etc. De uma maneira, entre aspas, parecida com o que o Luciano faz com o Caleri. O Alan, ele flutua entre os lados, ele joga um pouquinho mais pelo meio, um pouco mais aberto pela direita, que é mais a característica dele, assim como o Lucas. E no meio-campo, o Maurício é como se fosse o Marcos Antônio, o Andrés Pereira é como se fosse. Então, assim, é um meio-campo muito parecido. Na verdade, é um estilo de jogo muito parecido que eu enxergo que o São Paulo tem do Palmeiras. E pra mim, quem dominar esse meio-campo, quem conseguir ter mais posse de bola, mais ações ali no meio-campo, é quem vai sair vencedor. Então acho que vai ser muito importante o São Paulo ter o controle desse meio campo, São Paulo entrar com esses 4 meias. Hoje é um jogo muito importante que Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha vão ter que jogar muita bola e ser muito seguros. Bobadilha não pode fazer as pataquadas que ele fez, inclusive no último jogo contra o Palmeiras, né? A última derrota do São Paulo, inclusive, né, dessa sequência depois de 8 jogos aí sem perder, foi justamente contra o Palmeiras, dia 24 de janeiro. Então, o São Paulo desde lá não perde. Mas a última derrota foi contra o Palmeiras, num jogo em que o Bobadilha entrega um gol pros caras, e depois o Bobadilha faz o próprio gol. Enfim,
Eu acho que quem dominar esse meio-campo aí tem muita, muita, muita chance de sair vencedor. O São Paulo precisa jogar bola nesse meio-campo. Eu confio, eu acho que todo São Paulino tá minimamente confiante, tá é, ansioso por esse jogo, ainda mais que agora a gente vê o Novo Horizontino na final, por mais que eu acho que o Novo Horizontino tá jogando mais bola do que o Corinthians, e foi até, acho que uma classificação merecida, o Corinthians sem o Yuri Alberto acho que ficou mais perdido, mais fragilizado, eu ainda acho que o Novo Horizontino, você não pode chegar numa final de Campeonato Paulista contra um time que é de Série B e ter medo de perder, pô. Então, pra mim é um jogo mais acessível à final. Pra mim, quem passar de São Paulo e Palmeiras é muito favorito contra o Novo Horizontino. Mesmo o Novo Horizontino decidindo em casa, é um confronto em que vai poder ter duas torcidas, né, lá em Novo Horizonte, porque não é um clássico. Então, depois eu vou decidir aí se eu vou pra Novo Horizonte, se eu não vou, se o São Paulo realmente ganha hoje. Mas é isso, eu acho que todo São Paulino tá muito esperançoso, porque hoje eu vejo como uma final antecipada. Não é tirando o Novo Horizontino aqui, tirando os méritos. Campanha fantástica do Novo Horizontino, mas eu acho que chegou onde dava, talvez até um pouco mais do que onde dava. E é isso, né? O Novo Horizontino ganhou do Santos, ganhou de Palmeiras, ganhou de Corinthians, mas eu acho que do São Paulo não vai ganhar, não. Quem ganhar o meio-campo ganha o jogo, e de novo, eu acho que hoje o São Paulo tem que jogar, tem que ser muito coeso. A gente vai precisar do Luciano, a gente vai precisar que o Caleri faça os gols na hora que chegar lá, a gente vai precisar do Bobadilha jogando muita bola. E é isso. Se gostou do conteúdo, não se inscrever aí no canal, de dar aquela moral. Tá confiante? Você confia? Você acredita? Vambora, caralho, que a gente vai ganhar essa porra desse jogo. Lembrando que a partir das 8 a gente vai estar em live. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.